Leamos o texto sagrado, capítulo 22, a partir do versículo de número 13. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12. E disse-lhes: Desejei comer convosco esta Páscoa que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e Pai de amor, pela reflexão, ó Pai, que a Tua palavra tem nos trazido em cada dia. Ó Pai bendito, nós te pedimos, ó Deus, para cada um de nós, Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, nos conduza, Pai, e nos faça entender e perceber, Senhor, qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus, a fim de apropriar dela, Senhor, e sejamos abençoados. Pai bendito, eu quero te pedir também, Senhor, nesse momento, pelos enfermos, Pai. Te peço, ó Deus, pelos que estão convalescendo em residência. E a todos, Pai, eu te peço, Deus, o derramar bálsamo, Senhor, sobre suas feridas e suas dores, ó Pai, porque, ó Deus, nós sabemos, Senhor, o quão difícil, Senhor, é estar, Senhor, enfermo, estar, Senhor, estar restrito, Senhor, no nosso movimento, seja no hospital, seja em casa, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida desses irmãos. Pai, nós te pedimos também, Senhor, por aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, enlutados, Pai, consola a todos, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja, ó Deus, verdadeiramente na vida deles, Senhor, o consolador, Senhor, que nos ajuda, Senhor, a prosseguir, Senhor, depois de cada queda, de cada baque que nós levamos nessa vida. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, por tantos quantos, Senhor, nos acompanham através dessa transmissão, Pai. Senhor, fale poderosamente aos corações. Nós te pedimos isso, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, nós continuidade a nossa reflexão da Semana Santa. E nós temos durante a semana refletindo sobre alguns ensinamentos que a palavra de Deus tem nos trazido e chegamos no dia de hoje, quinta-feira santa. A quinta-feira, a qual, segundo nos contam dos evangelistas, e ele, no momento especial, no momento de celebração, ele reúne os seus discípulos a fim de aquilo que estaria em breve para acontecer. E Jesus começa a abrir o coração para os seus discípulos, dizendo que ele muito desejava estar com os discípulos naquele momento de tensão, naquele momento de intensa provação que o Senhor 15, o próprio Jesus dizendo: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela cumpra-se no reino de Deus. E, querido, através de Jesus, capítulo 13 de João, no finalzinho do versículo vai dizer: como havia amado os seus discípulos, estando no mundo, amou-os até
o fim. E querido, isso é algo relevante para nós. Percebemos que nos amou de tal maneira dar a sua vida em nosso lugar. E ele começa a lavar os pés dos discípulos, uma cena até hoje marcante e que nos ensina muito a respeito da humildade. Jesus não tinha nenhuma obrigação, querido, de se sujeitar ou de submeter-se a um ato tão ultrajante e humilhante aos olhos da sociedade até hoje. Afinal de contas, sempre medimos relevância, ou melhor dizendo, a influência em posições de quem serve e quem é servido. E Jesus, sendo o mestre daqueles discípulos, ele toma uma bacia, enche com água e cinge os vestidos e começa ali a agachar-se, lavando os pés dos discípulos, a fim de ensinar que é servido e sim aquele que é servo de todos. E isso é uma lição preciosíssima para nós. Nós fomos chamados, querido, para o ministério pelos homens. A exemplo do que nós estamos percebendo aqui no capítulo 13 de João, Jesus nos dando o exemplo. Imagine o espanto dos discípulos ao se depararem com aquilo. O apóstolo Pedro, ele é o primeiro que vai rechaçar o Senhor, ele vai ficar incomodado com aquela situação. Não era comum que fizesse aquilo. E Pedro começa a dizer ao mestre: de maneira alguma tu me lavarás os pés. De maneira alguma, porque isso não é compatível com a tua função, não é compatível com o status. Jesus começa a dizer a Pedro algo que ele precisava entender. Pedro diz no versículo 9: Senhor, não só os pés, quando ele entende na verdade que Pedro entendendo o que o Senhor estava fazendo. Versículo 7 diz assim: Pedro, compreendes, mas tu irás compreender depois, porque se eu não te lavar os pés, versículo 6, e Jesus começa a dizer isso a Pedro, e Pedro no versículo 9 vai dizer assim: Senhor, lava não somente o corpo inteiro, começa pela cabeça. E Jesus diz: aquele que está lavado necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo o corpo está limpo. Ele, vós estáis limpos, mas nem todos. Querido, é impressionante como Jesus convida os discípulos, dizendo exatamente quem o haveria de trair. Jesus sabia exatamente que nem todos na sua mesa tinham com ele. Afinal de contas, Jesus rompe esse momento de confraternização, de comunhão, dizendo aos discípulos: há de me trair. E começa a gerar uma celeuma entre os discípulos e tentarem entender: Senhor, quem é o traidor? Quem é o traidor? E Jesus diz: aquele que põe a mão à mesa comigo, esse trairá. Mas é interessante que até mesmo do traidor, Jesus, sabendo de fato quem haveria de o trair, Jesus vai lavar os pés daquele homem que nós refletimos na reflexão de ontem, na mensagem de ontem, ser que o fato de Jesus saber qual era a personalidade e o caráter daquele que estava à sua frente, ele não se deixa corromper, pelo menos ele despede aquele indivíduo tão desprezível
os dias da comunhão. E isso nos ensina algo acerca da inclusão, querido, que nós precisamos entender que nós não somos juízes nem algozes. O nosso papel é tão somente de servir a Deus, servindo também o próximo. E eu lhe digo isso, querido, porque aqueles que haverão, eles o serão, não por causa da nossa exclusão, mas eles serão por causa da sua responsabilidade, será completamente deles e nunca nossa. Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza é, na verdade, sermos humildes, ser servos de todos. É interessante nós percebermos isso, porque Jesus está nos ensinando sobre o valor. Diz o texto que se nós entendermos o que Jesus fez, nós faremos bem se fizermos, melhor dizendo, o que ele fez. Afinal de contas, você conhece bem o texto que nos diz que aquele que diz ser seu discípulo deve andar como ele andou. Mas, querido, continuando nessa reflexão, o capítulo de número 13 vai nos falar sobre o valor da humildade até o capítulo, melhor dizendo, de número 14, que é onde consolar os discípulos com a promessa de restauração, com a promessa de salvação. E Jesus vai dizer no começo do capítulo 14: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for outra vez, e vos levarei aqui onde eu estejais, vós também. E, querido, isso é algo sobremaneira consolador, algo que nos garante a promessa de Deus de vir nos buscar, de vir nos remir da nossa condição caída, deplorável. E Jesus vai, através do capítulo 14, nos ensinar algo a respeito do caminho que devemos seguir. No mundo de pluralidade de crença, de diversidade de religiões, Jesus se apresenta dizendo ser ele o único caminho de volta até a presença de Deus. Lembramos do texto de Romanos capítulo 3 e versículo 23, quando diz que estamos destituídos da presença de Deus e toda religião propõe ser um caminho até Deus. Observe que toda forma de crença, o caminho de volta a Deus, mas Jesus se coloca, querido, como uma relevância sem igual. Todos, por assim dizer, líderes de religião, e aí você pode elencar Buda, você pode elencar Maomé, você pode elencar até o próprio Moisés, nenhum deles ousou dizer ser o caminho de volta. Jesus vai dizer, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido, aquilo que Jesus está propondo aos homens e, consequentemente, falando ao coração dos discípulos, na verdade, se coloca não como mais uma opção de retorno a Deus, mas a única forma do homem chegar até Deus, porque afinal de contas a Bíblia vai dizer que nós temos apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E, querido, isso nos consola o coração, porque Jesus vai falar verdades que até hoje vão trazer consolo, vão trazer vida. Afinal de contas, nesse mesmo capítulo 14, ele vai dizer ali no versículo de número 27, nesse
turbilhão de emoções que nós, onde talvez a nossa paz tenha sido usurpada, o nosso sossego talvez tenha sido retirado de nós. João 14, 27, Jesus faz uma promessa que nos fala diretamente ao nosso coração. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por isso, o vosso coração nem se atemorize. Queridos, os discípulos estavam muito habituados com a paz que por meio da espada. E até hoje temos percebido que nações e reinos, eles prometem a paz promovendo a guerra. Mas Jesus apresenta uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que a nossa compreensão, paz que não advém do silêncio e da calma. É uma paz que sobrepuja as circunstâncias. Porque em dados momentos, querido, nós estamos sendo provados, estamos passando por situações calamitosas, estamos passando por temores por dentro, mas só a paz de Cristo traz consolação para o nosso coração, a fim de que nós possamos deitar a nossa cabeça e repousar seguro no poder de Deus e no seu socorro. No capítulo de número 15, Jesus está consolando os discípulos acerca da eleição de Deus. A eleição no caso de que Deus nos escolheu com um propósito, com uma finalidade. Algo que muitas vezes nós não vemos. Quando no versículo de número 16 do capítulo 15, ele vai falar sobre uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida. E ele vai dizer: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, e vocês nomeei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo em que meu nome pedirdes ao Pai, eu vos conceda. Querido, Jesus está dizendo que nós fomos escolhidos por Deus. A metáfora de uma videira, no número 1 do capítulo 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que somos que não dá fruto, o Pai tira, o Pai limpa toda aquela que dá fruto para mais fruto. E ele diz, versículo 4, estejam em mim e eu estarei em vocês, porque a vara de si mesma não pode dar fruto se vocês não estiverem na videira, assim também vós não darão frutos não estiverem em mim. E o versículo vai continuar dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. E querido, isso é algo magnífico aos nossos entendimentos. Nós precisamos de tal maneira percebermos a importância de estarmos ligados à videira. Precisamos entender que, a exemplo do que Cristo falou, nós não somos autossuficientes. Nós não somos responsáveis pelas ações que dizem a salvação. Deus operou a salvação em nós, querido. A salvação é graça de Deus sobre a nossa vida. A nossa instrumentalidade, por assim dizer, é a fé, querido. Nós devemos entender que a nossa vida, longe de Cristo, é uma vida completamente desperdiçada. Querido, a Bíblia vai dizer, ali em 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo de número
Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Antes ele é longânimo, paciente, não querendo que nenhum de nós se perca. Mas talvez a incredulidade do nosso coração. Mas nós temos hoje a oportunidade, querido, de dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Nós possamos retornar à videira, retornar o caminho, e o único caminho que nos leva de volta de Deus. Querido, nós precisamos entender essas coisas, porque Jesus estava com os discípulos, mas antes dessa despedida, a consolação. Capítulo de número sobre o Espírito Santo, aquele que nos consola em todas as ocasiões da nossa vida, aquele que nos traz o refrigério, aquele que tem um papel primordial no convencimento da justiça, do pecado e do juízo. Muitas vezes nós, quando entendemos que a nossa responsabilidade é, e muitas vezes a pregação de nós resulta em almas convertidas, nós nos frustramos. Mas, querido, se entendêssemos que esse não é o nosso papel, e sim do Espírito Santo, realmente seríamos consolados ter o privilégio de pregar a palavra, privilégio esse que foi negado aos anjos, porque bem queriam eles falar das coisas de Deus e Deus não lhes concedeu. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, o Consolador, ele nos ajudaria a lembrar das palavras de Jesus e nos ajudaria também a consolar os outros com a mesma consolação que nós somos consolados. 2 Coríntios, no capítulo 1 e versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, que o Deus de toda consolação, ele é quem nos consola com a mesma consolação que nós somos consolados para consolar os outros. E isso é, querido, porque à medida que nós somos consolados por Deus e nós consolamos os outros, nós recebemos de volta a ação em nossa vida. Muito interessante isso que nos é dito, e eu lembro de uma oração muito famosa de São Francisco, que até já virou música, onde a parte mais famosa vai dizer que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Querido, se você não percebeu, a nossa vida é um dar-se em favor dos nossos irmãos. E nós precisamos entender a aplicabilidade da palavra de Deus. À medida que nós consolo, não é para que nós ficamos acomodados no nosso posicionamento. É para que nós usemos essa consolação para também consolar os que sofrem e os que choram. Algo que nenhuma filosofia humana foi capaz de conseguir. Porque no capítulo de número 17, e nós já estamos nos encaminhando para o final, Jesus vai falar algumas verdades, dentre as quais estão gravadas no nosso coração a respeito da unidade. E, querido, através sacerdotal, naquele que Jesus, dando a ceia, está ensinando verdades aos discípulos, porque isso, querido, o discipulado não compreende apenas um espaço de tempo
do batismo e após a nossa conversão. O discipulado é uma vida sendo dedicada em outra vida. E ensinar a respeito dessas coisas. E ele vai falar a respeito da santificação por meio da palavra. João 17:17. Nós podemos perceber isso. Mas, querido, também Jesus vai interceder aos discípulos para que Deus os livre do mal, no versículo 15. E falando dessas coisas, Jesus está ainda falando sobre santificação. Mas quando ele vai falar a respeito de unidade, ele diz: faz-nos um, Senhor, assim como tu e eu somos um. Promove unidade no corpo, unidade na igreja, a fim de que o mundo perceba e reconheça que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Efésios capítulo 4 e versículo de 1 em diante vai falar sobre a unidade do corpo, que é vital para a manutenção e funcionamento da igreja como um organismo vivo, não aquele que está de portas fechadas, mas aquele que é itinerante, aquele que vai e se reúne de casa em casa. E nós, para isso, precisamos ter unidade. Um só Deus e Pai de o qual é sobre todos e por meio de todos, para que ele receba a glória unicamente para si. Diz o texto, João 17:21, quando diz assim: para que todos, Pai, sejam um, como eu somos um, e eu em ti, eles em mim, para que todos eles sejam um em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. É interessante, querido, que Jesus, a oração, ele não esquece de você e de mim. De número 20, Jesus está orando pelos discípulos, ao mesmo tempo que ele está intercedendo logo somente por estes, mas eu também peço por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Observa, querido, que na obra da cruz, Deus já havia intercedido, Jesus já havia intercedido a Deus por você e por mim, pedido para que essa palavra pudesse encontrar guarida em nossos corações, a fim de que essa palavra pudesse penetrar nos nossos corações e modificar a nossa vida. Observa que os elementos que estão presentes na ceia trazem um significado muito importante para a nossa aplicação na palavra de Deus hoje. Nós falamos a respeito da instituição da ceia e os elementos ali presentes são o pão, representados no corpo de Jesus. Quando Jesus vai falar: eu sou o pão que desceu do céu. E esse pão que é dado por nós é o seu corpo entregue em sacrifício em nosso lugar. Fala-nos também da presença do vinho, que é o símbolo da nova aliança. A aliança no sangue de Jesus está ali representada no vinho, mas talvez algo que nós não ainda percebemos, que fala da simplicidade do evangelho, mas também da sua ação regeneradora. Jesus, nós precisamos ser lavados nossos pés, a fim de que nós possamos ser limpos jaz no maligno. A água é um elemento vital para a nossa vida. Nós conseguimos passar um bom tempo sem nos alimentar, mas o mesmo período de tempo nós não conseguimos passar sem beber a água. E é interessante nós observar
ele é símbolo de águas vivas. Jesus falando à mulher samaritana, disse: mulher, se tu me pedir água da fonte da vida, a qual jorra de Deus, de maneira que quem beber dessa água nunca mais terá sede. E, querido, eu quero te dizer apenas mais uma coisa. Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, segundo a sua misericórdia, nos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelas valiosas lições e ensinamentos que a última refeição de Jesus e a instituição da ceia do Senhor trazem para a nossa edificação. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a entender o valor da humanidade no mundo que procuram a todo custo se sobressair por causa das riquezas. Ó Deus, nos guarda, Senhor, no Senhor, em depositar no nosso coração o desejo de ficar ricos a todo custo. Ó Pai, nos ensina através do teu caminho santo, ó Pai, e da tua palavra, que as tuas consolações, Senhor, são as únicas que nós precisamos, afinal tu és o único caminho, ó Deus, para a nossa redenção. Pai, também nós queremos, Senhor, Senhor, que nos é concedido, ó Pai, de sermos achados, ó Deus, como teus escolhidos. Mas, Senhor, nos ensina, Deus, sobre a nossa responsabilidade, Senhor, também de consolar, ó Deus, aqueles que choram e que sofrem. Ó Deus, também nós te pedimos, Pai, assim como Jesus pediu, que tu nos santifique cada vez mais através da tua palavra. E que tu, ó Deus, nos conceda a unidade, Pai, para que nós possamos glorificar o teu nome, sejamos livres da ação do maligno e nós possamos assim, Senhor, guardar, ó Deus, o testemunho de Cristo e testemunhar, Senhor, através das nossas obras, aquilo que tu fizeste por nós. Pai, nós queremos te pedir nesse momento, Deus, que teu imenso amor, a graça do teu Filho amado Jesus e a doce consolação, Pai, do teu Espírito Santo, venha, Senhor, abençoar, Senhor, a todos quantos estão ao alcance da nossa voz, hoje e para todos sempre. E amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.